tarde, né? Seria boa tarde, eu acho. Gostaria de agradecer ao senhor por ter vindo aqui, né? Atendido ao nosso pedido, né? De ter vindo aqui no ceder essa entrevista. E de antemão já deixamos o agradecimento em nome de toda a equipe do Clique Nova Olímpia. Boa tarde, Pâmela. Boa tarde a todos do Clique Nova Olímpia. Satisfação estar aqui. Ok, então já para começar, né, vamos entrar no assunto de tecnologia. A gente sabe que a tecnologia é fundamental, né, no tempo moderno, e para uma boa administração também ela acaba ocupando um papel de suma importância. Ela acelera processos e diminui gastos com o pessoal. Como que o senhor avalia essa questão dentro de uma prefeitura? Olha, Pâmela, a tecnologia é fundamental hoje em todo o processo de transformação. Porque a tecnologia você consegue bons resultados, você consegue avançar. E hoje nós temos plenas condições, seja você jovem, de fazer. Nós temos uma pessoa que lutou tanto por isso, o Jânio, com relação de por que não uma cidade digital hoje na Olímpia. Hoje nós temos condições de todos terem acesso à informação. A informação traz o conhecimento e o conhecimento traz o poder. Então a tecnologia é uma grande aliada, uma grande ferramenta necessária para que a gente possa desenvolver dentro de um município e fazer com que o município seja um município com conhecimento. Ok. E se tratando um pouco de gestão agora, né? O senhor já participou de outras gestões anteriores e como o senhor vê a gestão atual? Quais seriam os principais erros na sua visão? Olha, é muito fácil de quem está de fora, estar de fora, querer colocar alguma situação. Mas eu já participei muito do município de Nova Olímpia e, inclusive, até porque eu não faço e não fiz parte da base do atual governo. Mas eu quero dizer que o município precisa avançar, o município precisa de crescer, o município precisa de gerar emprego, os nossos jovens têm que continuar aqui. As pessoas precisam ficar muito mais felizes aqui no município de Nova Olímpia. Esse município tão bonito que a gente aprendeu a amar e a gostar cada vez mais. E admirar também. Eu me lembro muito bem que anteriormente as coisas parecem que aconteciam muito facilmente. E não é que era fácil, não. As coisas também eram difíceis. Mas se conseguir, eu acho que Nova Olímpia tem que trazer mais atividades para fomentar o emprego, para fomentar a renda, Pamela, para que a gente possa, principalmente, partir desse princípio. Hoje nós temos um bom partido ligado ao governador do estado, para que o governador do estado, junto com o governo federal, possa estar ajudando. Está no momento de crise? Está, mas são nas crises que você consegue ter as grandes oportunidades. E fazer com que o município mova, fazer com que o município cresça, fazer com que o município desenvolva e que as pessoas possam ser felizes aonde eles estão e ter uma melhor qualidade de vida. Porque se não for para você oferecer uma melhor qualidade de vida, para que vale a pena você ser um gestor? Então é para isso que você tem que estar e é nisso que você tem que estar engajado. Ok. E ainda se falando de administração, a gente sabe que uma boa administração o gestor vai trabalhar com os impostos recolhidos e as riquezas que são geradas dentro do município. Correto. No caso de Nova Olímpia, há uma grande dependência de uma única empresa, né? O que o senhor acha que deveria ter sido feito, o que pode ser feito para repor essas perdas de receita que vêm sendo provocadas pela instabilidade dessa referida empresa? O nosso índice vem cada vez como se fosse uma pizza. A fatia era grande, de repente essa fatia está cada vez mais diminuindo. E nós não podemos deixar essa fatia diminuir hoje. Você pega um estado de Mato Grosso, que é um estado pujante, é um estado que cresce, mas o município de Nova Olímpia encolhe em população, encolhe em receita, e encolhe em investimentos. Então você tem que propiciar para que isso aconteça. Eu falo isso, eu já fui presidente da casa há muito tempo também, e a gente procurou desenvolver umas atividades de atrair as empresas. E isso, hoje nós temos o nosso parque industrial, nós temos que ter outras atividades, nós não podemos ficar, como você falou, dependendo só de uma atividade. Hoje nós temos a pecuária, nós temos vários assentamentos, nós temos, e eu me lembro que eram acampamentos, que hoje são assentamentos,
incentivar essas pessoas, enfim, eu acho que você pode tentar atrair de forma que você pode, você já está, Nova Olímpia está numa ótima centralização, geograficamente falando, nós estamos bem centralizados, e que as empresas possam estar vindo para cá. Hoje nós temos também um estado de Mato Grosso que o grão sai para outros estados para ser efetivado industrialmente, assim como o algodão também, e criar alguma alternativa que gere emprego, que gere renda e que Nova Olímpia possa, mas principalmente na educação. Eu acho que a educação é transformadora, eu sempre falo isso. Você tem que contribuir com a educação, você tem que contribuir, acima de tudo, com a formação. Porque se você não tiver formação, não vai adiantar nada. Ainda se falando em recursos, né, a gente sabe que, de acordo com a Lei da Responsabilidade Fiscal, deve-se aplicar mínimo 25% para a área da educação, né, 15% para a saúde e, no máximo, estourando, já extrapolando o limite, 54% com o pessoal. A gente sabe que nessa gestão atual, ao que se refere ao repasse na saúde, no exercício do ano de 2014 houve um repasse de 32% para a área da saúde, o que, na nossa opinião, é um dos maiores erros dessa gestão. Mesmo assim, a população ela clama por uma saúde melhor. Como o senhor classificaria isso? Verdade. Muito bem colocado, Tônia. Porque hoje, e a todos que estão nos ouvindo, acontece uma inversão, assim como eu tinha comentado. Por quê? Porque o município, as receitas, a Nova Olímpia tem uma receita até considerável, mas as receitas são mínimas, às vezes. Depois o Estado pega uma fatia maior e a União outra fatia muito maior ainda. Então tem que acontecer o inverso disso, porque é no município que o cidadão vive, é no município que ele vai bater na porta do vereador, do prefeito, para falar das suas necessidades. Então, a maior fonte de receita daquilo que você paga como imposto tem que ir para o município, e não inversamente como acontece. Então eu acredito muito nisso, que quando você fala em gasto com a saúde, em gasto com a educação, eu não vejo como gasto, eu vejo como um investimento. Porque quando você investe na educação, quando você investe na saúde, você está investindo no ser humano. E tudo que você investe no ser humano, você está investindo em pessoas. E isso é o que é gratificante. Isso é o que faz a diferença. A gente tem que procurar mecanismos para que as outras instituições possam vir ajudar o município, para que não possa extrapolar essa meta que é constitucional, mas que ao mesmo tempo você possa criar mecanismo para atender o cidadão, que é para isso que o poder público ele tem que estar lá, para servir o cidadão e servir com qualidade. Correto. Ainda falando de gestão, né? A gente sabe que para uma gestão boa, né, o gestor tem que estar com uma equipe que também o apoie, seja uma equipe coesa, honesta e, acima de tudo, uma equipe muito competente, né? Se colocando no lugar do prefeito, o senhor faria alguma coisa de diferente em escolha dessa equipe? Né? Quais seriam os critérios de escolha para formar uma equipe? Olha, principalmente, Paulo, tem que ser alguém competente. Não adianta eu querer colocar um professor para ser secretário de saúde, que não vai dar certo. Você precisa de ter pessoas na área. A educação tem que ser com professores, formadores, que você viva aquilo. E tem que ser pessoas competentes que estejam à vontade. Que tenham vontade, porque muitas vezes não adianta ser só competente, mas você tem que ter vontade de fazer a diferença. Essa diferença, ela é fundamental. Mas que diferença é? Mas às vezes você procura algo que de repente não é aquilo que a população está precisando naquele momento. Por isso que hoje é uma ciência exata. Você procura proporcionar o que é melhor para o cidadão. E o que é melhor para o cidadão? De repente é algo tão simples para resolver os seus problemas, que às vezes o poder público se torna tão distante. Mas que a gente possa, essa equipe, principalmente como você perguntou, possa ser feita de equipe de pessoas competentes e de pessoas que estejam com vontade de fazer a diferença. Ok. Aí falando já de equipe, né? Já vamos pensar na equipe do Legislativo e do Executivo, né? O senhor já foi vereador por alguns mandatos, já sabe mais ou menos como funciona. Como que o senhor avalia a relação entre o Executivo e o Legislativo?
ela deve ser harmônica e independente. Esses são dois fatores. Tem que ser harmônica e independente. Certo? O poder legislativo ele é independente do poder executivo. Não se pode o executivo enfiar o dedo e falar assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Não, o legislativo para criar leis, criar oportunidades, até ajudar o executivo, e até criticar, e até buscar alternativas, enfim. Cada legislador tem a sua conduta, tem a sua maneira. Né? Eu sempre fui uma pessoa de resultados. Sempre quando passei, sempre fui uma pessoa que procurou ter resultados. Embora, dentro de uma situação que ele tem que ser independente, porque ele tem que fiscalizar, ele tem que observar, ele tem que saber se o cidadão, o que é que está errado, se não pode acontecer aquilo naquele determinado momento, o porquê não pode, o que deve ser feito, criar alternativas que propiciem esse desenvolvimento do município e que possa melhorar, que o município possa andar para frente. Você não pode olhar para o retrovisor e ficar olhando só para trás, pelo que já passou, pelo que foi feito e pelo que deixou de ser feito. Não se dá mais para olhar no retrovisor do carro, você tem que olhar para frente. Ok. Então, já sabemos, né, já comentamos aqui que o senhor já foi vereador por outros mandatos. Né? A gente sabe que o senhor já tem, né, muitos anos de serviço prestado ao município de Nova Olímpia. Com base nisso, né, fica a pergunta: o senhor pretende se candidatar ao cargo de prefeito na próxima eleição? Me coloquei à disposição como pré-candidato, mas se o povo houver, eu vou observar, se houver uma aceitação realmente. É lógico, eu nunca fugi da raia, eu nunca fui uma pessoa que, Pamela, que vou fazer aquilo que as pessoas não desejam. Eu já ajudei, já trabalhei muito, as pessoas conhecem, as pessoas comprometidas com o município de Nova Olímpia, as pessoas que têm realmente vontade, desejo e principalmente, por isso que eu falo, eu acredito muito na educação, porque a educação é transformadora. Eu acredito no conhecimento, porque não adianta nada se você não tiver conhecimento, se você não tiver preparado, se você não tiver fundamentação, você vai demorar 2 anos para aprender, e Nova Olímpia não dá mais para aprender, e nós já temos que ter uma noção para poder continuar trabalhando, e trabalhando para o desenvolvimento, e esse desenvolvimento não vai vir da noite para o dia, mas que a gente possa sim criar alternativas e pelo menos tentar fazer diferente. Já pensando assim, hipoteticamente, né, vamos pensar que o senhor realmente vá entrar na disputa, né, para entrar no cargo de prefeito. A gente sabe que para uma campanha, né, desse tipo é demanda de recursos financeiros, né? Como que o senhor pretenderia ganhar recursos para fazer uma campanha? Eu acredito muito no conhecimento, na transformação, no serviço prestado. Eu não acredito que o poder financeiro possa corromper as pessoas, fazer com que elas votem pelo poder financeiro. Eu não acredito nisso. Até porque todas as vezes que eu fui candidato, eu sempre fui candidato com a maioria das pessoas juntos e sempre fazendo a diferença. Eu não acredito. Eu acredito que o conhecimento traz o poder e não a estrutura financeira trazer o poder. Eu não acredito que o poder financeiro ele vai mandar e desmandar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas estão tendo uma certa avaliação. E essa avaliação é fundamental. Mas a avaliação do conhecimento, não a avaliação do poder financeiro. Nós não vamos avaliar quem é o que tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Nós vamos avaliar quem tem as melhores propostas execuíveis para o município de Nova Olímpia. E nisso eu acredito. Ok. E ainda se falando de campanha, né? A gente é acostumado a ver em diversas campanhas os candidatos confeccionando cartilhas, apresentando propostas, alguns fazendo alguns discursos até meio acalorados, prometendo, né, várias coisas que ele poderia fazer quando se tornasse um candidato. Mas a gente também conhece aqueles que prometem, falam, né, que vão fazer isso, mas quando chegam lá não conseguem cumprir o que prometeu, né?
Na sua opinião, por que isso acontece? Porque a pessoa, quando a pessoa coloca um plano de governo, e ele é registrado, inclusive, ele tem que ter um compromisso com as pessoas, e você que está me ouvindo, inclusive, saber o que se pode executar e o que não pode ser executado. Tem coisas que colocam e depois não se concretizam. Eu, particularmente, se eu sei que eu não vou conseguir resolver aquele problema, colocar algo só para fantasiar um plano de governo florido, é melhor você não fazer. Então não faça. Por que você tem credibilidade? Você continua tanto tempo, você tem credibilidade. Você tem que ter credibilidade naquilo que você faz, naquilo que você fala e naquilo que você vai fazer. Então essa credibilidade é muito importante. Então, se você não vai, isso fica um recado a todos, que são vários que têm essa intenção, que são não são candidatos ainda, assim como eu também não sou ainda, que se coloque realmente aquilo que vai se executar, Pamela. Por quê? Porque se você não vai executar, então não coloca. É melhor você não colocar. Exatamente. E falando sobre essas promessas, fica uma pergunta para o senhor. Promessa de campanha é dívida de governo? É compromisso. Se você fez uma promessa, fez um compromisso com a população. Então você tem que executar. Então, se você não vai conseguir executar, então se planeje primeiro. O planejamento é fundamental. Se planeje. Se você ver que se você observar que isso não vai ser executado, exequível, então não faça. A população não aguenta mais ser enganada, a população não aguenta mais ser ludibriada de certa forma. Ok. Agora, como última questão, eu queria que o senhor citasse no mínimo 3 medidas que fossem aplicáveis no município de Nova Olímpia, para o próximo gestor que venha a tomar conta da prefeitura, que ele pudesse implantar no município. Ou seja, 3 medidas que sejam aplicáveis, independente de quem seja o próximo gestor. Pamela, a formação. Nós precisamos de formar os nossos jovens. Nós temos que ter formação com as nossas juventudes para que ele esteja pronto no mercado de trabalho. Porque se ele não tem a formação, outro que vem de fora vai acabar tomando essa vaga, que às vezes tem até no município de Nova Olímpia. Então nós temos que ter essa formação dentro da educação, é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que ter um índice melhorado. Se você não tem arrecadação, milagre. Só Deus, Jesus, que fez milagre e continua fazendo milagres, mas, por uma força espiritual, mas que nós possamos fazer melhorar esse índice do município de Nova Olímpia, que vem caindo de 2.2 para 1.8, para 1.0, para 0.6, e o ano que vem vai ser mais difícil ainda, que vem caindo mais ainda. Até quando? E até quando a gente vai esperar isso cair e continuar caindo? E vamos colocar a responsabilidade em cima de quem? Não dá mais para colocar responsabilidades. Então a gente tem que melhorar, aplicar na formação, dentro da educação, que eu acho que não é gasto, é investimento, melhorar o nosso índice e trazer com que Nova Olímpia tenha mais emprego, mais renda e que possa desenvolver suas atividades para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida. Ok, então aqui encerramos a nossa entrevista, Gostaria de agradecer a você, Rimer, por ter vindo aqui. E se o senhor quiser deixar alguma consideração final para quem esteja nos assistindo, pode ficar à vontade. Obrigado, Pamela. Obrigado à família Clique Nova Olímpia, ao site Clique Nova Olímpia, que tem sido um grande formador aí no município de Nova Olímpia, trazendo informação o mais acessado, eu tenho certeza disso, que tem levado o seu trabalho a sério. Parabéns a todos e muito obrigado pela oportunidade.